queremos ver sexy shop. Duvido. Foi o que ela disse. Aceitando o desafio da Ana, nesse vídeo você vai aprender como criar um design para um sex shop de forma elegante e sensual, sem ser vulgar. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos, seja muito bem-vindo ao quadrante 28 Alpha, e a minha missão é te transformar em um designer de outra dimensão. Essa é uma série de tutoriais onde você vai aprender a criar todo tipo de design para várias áreas diferentes. Eu vou deixar tudo organizado em playlists, separado por ramo de atividade aqui no canal, para facilitar a sua vida. Então, se você não quiser perder os próximos episódios dessa série, deixa um like, se inscreva e dá uma olhada nos links aqui na descrição. Abre aí o seu Photoshop, cria um novo documento, porém aqui é o seguinte, a gente vai criar esse novo documento com 1080 de altura. Ele vai ser quadrado só nesse primeiro momento e você já vai entender por quê. Ctrl R para habilitar as guias, arrasta já duas guias para cá, uma para cima e uma para baixo. Agora você simplesmente vai dar um Ctrl Alt C, vai abrir essa janelinha do Canvas Size, você vai colocar 1350 na altura. Por quê? Porque assim a gente vai ter os limites aqui do post quadrado. Dessa forma a gente consegue saber onde é que vai ficar posicionado os elementos em relação ao corte, aquele crop que é feito dentro do Instagram. Vem em View, Guides, New Guide Layout, configura suas margens no tamanho que você quiser e dá um OK. Já adiciona um Solid Color no fundo, pode ser no preto, e arrasta para cá todas as imagens que estão na pasta. Lembrando que todas essas imagens estão disponíveis para download lá no nosso Discord, no canal Downloads. O link está aqui na descrição. Essas imagenzinhas já vieram recortadas para você, não é sempre que isso vai acontecer, e essa imagem aqui ela tá fantástica, tá com uma qualidade gigantesca e tá simplesmente incrível. Olha isso, dá para você ver os detalhes da imagem. Isso aqui sim é uma imagem de qualidade. Se você não sabe a importância disso, você vai descobrir no Designer de Outra Dimensão. Esse design ele vai ser um pouco mais simples, mas a gente vai ter que ter algumas atenções aqui, alguns detalhes que são importantes para que esse design funcione. Por quê? Se trata de um design de sex shop. Então, esse tipo de design normalmente ele é, eu não diria banido, mas ele é um assunto um pouco delicado para se tratar em rede social, porque você tem qualquer tipo de imagem mais exagerada, vamos usar assim, ela pode ser excluída ou, enfim, tem vários detalhes aqui relacionados a sex shop que tem que se tomar muito cuidado quando se trata de social media, ok? Por isso que a gente não vai usar uma foto sensual, e sim uma foto que transmite a ideia de sensual, mas sem ser vulgar. Por quê? O foco aqui está em chamar atenção, a gente já vai fazer isso com essa imagem e obviamente divulgar o site. Já vamos separar aqui as fontes. A gente vai usar só duas fontes, uma simples e uma outra que se chama Astral Sisters. Essa aqui, ela é interessante, é legível e traz essa ideia delicada e sensual. Não tanto, mas interessante. Por que eu estou usando essa fonte? Por quê? Porque ela transmite essa ideia mais humana e ela tem acento, que é importantíssimo para qualquer tipo de texto que você for criar aqui. A de cima pode ficar na Poppins, mas eu não queria usar a Poppins, eu quero usar uma outra fonte. Pode ser essa aqui, a Saira. Gosto muito dessa fonte. E ela tem disponível para você baixar no Google Fontes. Essa daqui de baixo, a Astral Sisters, tem no da fonte, totalmente gratuito para você usar comercialmente se você quiser. O título vai ficar na Astral Sisters e a gente vai colocar aqui um trocadilho. Nem tudo que seduz é outro. Acho que você entendeu, né? E aqui embaixo a gente vai colocar uma frase um pouquinho mais comercial, vamos dizer assim, que vai ser essa aqui. Dê aquela apimentada que você tanto espera. A ideia do espera é no sentido de fazer com que o cliente que está vendo isso aqui tome a iniciativa. Já o deseja dá uma ideia mais de que é aquilo que ele está querendo que outra pessoa faça para ele. Então sempre tem que ter atenção nesses detalhes. Nós vamos deixar aqui a palavra deseja. Tirando aqui, não vai ficar tudo no maiúsculo, vai ficar aqui, pequeno, e não vai ficar na bold, vai ficar na regular. Nem tudo que seduz é outro, vai ficar grande. Isso aqui vamos deixar assim. E os tamanhos aqui vão ser 34 e o título 89. Agora sim, dá um Ctrl T
e diminui, porque isso aqui é só um detalhezinho que vai ficar aqui embaixo, num ponto bem interessante aqui. Agora as outras imagens, você vai ter que montar uma composição que fique interessante aqui. Essa bolinha é uma bolinha totalmente aleatória que eu peguei na internet para simular qualquer tipo de produto aqui, tá? Não estou usando nenhum produto específico, peguei qualquer imagem aleatória na internet para a gente poder usar, mas é importante que você faça isso com os produtos do seu cliente, ok? Esse aqui vai ficar um pouquinho para trás e essa bolinha pode ficar na frente aqui, bem pequenininha, pode ficar entre os dois, aqui, a gente pode colocar ela lá para o outro lado também, Ctrl U, e a gente muda a cor dela para alguma outra cor que fique interessante também. Pode ficar no rosa, um pouco mais saturada, e essa bolinha daqui, Ctrl U, pode ficar mais um pouquinho avermelhada. Temos aqui um grupinho de produtos, agrupa tudo, produtos. Isso aqui a gente vai descer dessa forma para poder chamar atenção para esses produtos aqui nesse canto, e o textinho a gente ajusta ele para cá. A ideia é justamente essa, é você ter um quadro com uma imagem para chamar bastante atenção e um textinho para chamar atenção para os produtos. Além disso, a gente vai precisar do site. Esse site a gente pode colocar usando esse texto aqui. Duplica e adiciona o site www.q28a.com. Isso aqui vai ficar na outra lateral com o logo. Arrasta para cá o seu logo ou o logo do cliente, dimensiona ele mais ou menos na mesma largura do texto e ok. Estrutura pronta, agora a gente começa o nosso trabalho de profissional. Essa estrutura é um pouco mais simples propositalmente, porque eu quero trazer um conceito um pouco diferente para esse design para que você comece a aplicar novos estilos no seu design, além daqueles mesmos padrões que você está habituado. O que a gente pode fazer aqui para deixar esse design foda? Primeiro, começar pelos detalhes e esse produto verde que parece um detergente aqui. Ctrl U vai mudar as cores para um vermelho também. Pode deixar um vermelho mais escuro, mais ou menos assim, um pouco mais vivo. Dá um ok. Essa bolinha vermelha aqui, eu acho que ela não está encaixando aqui, né? Ou talvez se a gente diminuir um pouquinho, deixar ela menorzinha, e essa outra aqui a gente faz a mesma coisa, deixa ela pequena e coloca ela mais para trás ali. Duplica, pode colocar mais uma, pode deixar ela mais para frente ou mais para trás, vamos ver. Pode até aumentar um pouquinho, deixar ela mais aqui, e a outra a gente puxa lá para trás só para ficar no detalhe ali. Ela não precisa ficar 100% visível. Esse outro produto, Ctrl U, vamos mudar a cor dele para um tom aqui mais interessante também. Pode ser um vermelhão, um rosa ou alguma cor assim. Tá vendo? Como a gente já começa a ter uma combinação interessante aqui, esse aqui é o ponto. Olha como já fica totalmente diferente. Se você não sabe por que eu estou usando essas cores, por que eu estou fazendo cada um desses detalhes ou posicionando esses elementos, você vai descobrir dentro do Designer de outra dimensão. É o primeiro link aqui na descrição e você já sabe disso. Arrasta esse elipse para baixo, filtro, blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object, diminui, vamos deixar isso em 3, vamos aproximar isso lá, dá um Ctrl T aqui para ficar bem certinho essa sombra. Mais ou menos aqui, olha que já está interessante. Vem de novo em filtro, blur, Motion Blur e pode adicionar aqui uns 30 de Motion Blur também. Ctrl J, Ctrl T, aumenta um pouquinho mais e muda a opacidade para 30%. Seleciona as duas sombras e muda o modo de mesclagem para Multiply. Aproveitando que você já está aqui, seleciona esse frasco da frente, adiciona uma nova camada em Clipping Mask e com o pincelão você vem aqui dando umas pinceladas nessa parte de baixo aqui. Bem de leve, tá? Não exagera para não ficar feio. Seleciona as duas elipses aqui da sombra, segura a tecla Alt e arrasta para lá. Ctrl T, diminui até encontrar um ponto que fique interessante também. Nesse caso aqui, a que está para fora precisa ficar mais clarinha. Uns 10% aqui está ótimo. Agora, para essas bolinhas que a gente colocou aqui, você vai pegar só a sombra que for mais forte. A outra não precisa. Duplica ela e arrasta isso para baixo dessa bolinha aqui. Diminui aqui até encontrar um ponto certo. Diminui o Gaussian Blur, pode ser aqui para uns 2. O Motion Blur também pode diminuir, bem pequeno aqui, e ficou interessante. Duplica isso lá para outra bolinha, adiciona uma camada em Clipping Mask nessa bolinha aqui, vamos aproximar para poder visualizar o que está acontecendo. Diminui o pincel para você cuidar aqui dos detalhes, bem de levinho nessa parte de baixo, sem exagerar, porque não precisa de exagero aqui. Faz a mesma coisa
aqui nessas laterais para dar a impressão de que está bem próximo desse outro frasco. Mesma coisa sem exagerar. Na outra bolinha lá atrás faz a mesma coisa, camada em Clipping Mask, dá umas pinceladinhas aqui. E por fim, a última bolinha aqui na frente também. Adiciona uma camada em Clipping Mask, leves toquinhos aqui na parte de baixo, bem de leve, e aqui nessa lateral também. Dessa forma, você vai dar uma impressão mais 3D para essa bolinha. E esse frasco aqui? A gente pode adicionar uma sombra nele também? Vamos testar. Com a camada em Clipping Mask, você vem dando umas pinceladas aqui nessa lateral também, para dar essa impressão de profundidade ali também. Perfeito, nós já temos aqui todos os produtos bem trabalhados. Pode ficar menor? Acho que se você começar a diminuir muito aqui vai ficar estranho, mas sim, você pode. Eu vou deixar desse tamanho porque está interessante. Quanto ao texto, esses dois textos aqui, alinhados à esquerda, você pode descê-los ou deixar centralizado. Aqui a escolha é sua. Eu vou deixar ele mais próximo aqui da base, dessa forma. E o título, vamos tentar mudar aqui para um tom de vermelho bem escurão, mais rosado, para dar um charme mais interessante. Pode ser inclusive aqui nesse tom do batom dessa mulher, que está bem interessante. Um vermelhão bem escuro, com um toquinho de rosa. Pode deixar ele mais vivo, dá um OK e muda o modo de mesclagem para Multiply. Porém, tem um detalhe aqui muito importante. A gente tem uma textura para trabalhar nessa parte de baixo aqui. Você já deve ter visto aí na pasta. Arrasta ela para cá e vamos ver se vai funcionar essa textura aqui. Joga ela lá para baixo, mais ou menos aqui. Adiciona uma máscara nessa camada. Pode jogar ela aqui para baixo, acima da pasta do background. E nessa máscara, você vai pegar a ferramenta de gradiente, vai mudar aqui em cima para os Basics, branco e preto, vai clicar e arrastar. Não é desse lado, é do outro, daqui para lá. Segurando a tecla Shift, você pode ir criando aqui até encontrar um ponto que fique interessante para esse detalhe aqui. Eu gosto bastante desse estilo de design simples aqui, sem muita frescura. Quando você começa a colocar muita coisa, sobrecarrega. Mas dá para você manter isso aqui, dá para você ir ajustando e ir melhorando isso aqui. O que eu vou fazer ao invés disso? Eu vou selecionar essa imagem e adicionar um gradiente. Você já sabe como, no Radial, Reverse e Jitter. Aqui no Scale a gente vai aumentar para ficar só nas laterais. Pode ficar aqui em 130 ou 140 e dar um OK. Nessa máscara na lateral, você vai pegar um pincel bem grande, bem grandão mesmo, com a opacidade aqui em cima em 100% e vai dar leves toques aqui, para não ficar nada escuro nessa parte, só no restante. Dessa forma você consegue controlar aqui a escala até encontrar um ponto que fique interessante sem perder esse detalhe aqui, ó. Essa aqui é a sacada de usar esse gradiente. Você pode inclusive diminuir isso, porque olha só como você vai tendo essa parte escura nessa modelo aqui atrás. Mas aí começa a ficar muito escuro, né? Vamos deixar ele um pouquinho mais aqui, assim tá fantástico. Olha a diferença que faz sem e com. Dá para testar esse texto no branco? Vamos fazer o teste. Olha só que no branco ele ficou interessante também. Pode mudar isso aqui para o light, que ele vai ficar interessante. A distância entre letras você pode aumentar aqui para uns 50. 50 foi muito, vamos colocar 40 para ele ficar mais ou menos próximo aqui, ó. Agora esse vermelho aqui, a gente pode voltar ele para o normal, dar uma clareada nele, dar um toquinho aqui de magenta. Se você quiser, esse aqui é o código hexadecimal para você copiar. E agora sim você volta ele para o Multiply. O site pode ficar no branco e o logo também. Coloca uma sobreposição de cor aqui no branco, ou, se você quiser, para manter o padrão, pode colocar aqui num vermelho mais rosado, dá um OK, seleciona os dois. E aqui é importante que fique bem alinhado esses textos. Alinha aqui o logo, deixa ele alinhado com esse outro texto aqui de cima, seleciona os dois e alinha ele lá na lateral das margens. Um detalhe importante aqui nesse gradiente é mudar o modo de mesclagem para Multiply também. Por mais que seja um detalhezinho muito imperceptível, é importante que você faça isso. Agora, para a gente chamar mais atenção aqui para esses produtos, que é o ponto mais importante desse design, além desse texto, claro, você vai fazer o seguinte, cria uma elipse. Essa elipse você vai pegar esse tom de vermelho que a gente colocou no logo aqui, mesmo tom, dá um OK e vai criar uma pequena elipse aqui atrás desses produtos, no rosa mesmo. Vem filtro, blur, Gaussian Blur, converte Smart Object e vai aumentando até você encontrar um brilho que seja interessante. Joga isso aqui para trás dos produtos para ver como é que tá ficando. E esse aqui é o ponto. Essa aqui é a ideia.
é você ter um brilho, mas esse brilho vermelho e não branco. O que você pode fazer? Dar um Ctrl J, mudar o modo de mesclagem disso para Overlay, dá um Ctrl T e aumenta só esse que está atrás. Seleciona os dois, tem que posicionar isso aqui de uma forma que fique interessante, porque senão ele começa a pegar aqui no texto, tá vendo? Dá um Ctrl T nos dois, diminui para deixar só um pontinho bem detalhado aqui, bem delicado atrás desses produtos. É imperceptível, é só um detalhezinho e é proposital. Nesse frasco aqui, adiciona uma nova camada em Clipping Mask, com um pincel no preto, você vai dar uns toquezinhos aqui nessa lateral, só para tirar um pouquinho daquele brilho ali. Seleciona a camada da imagem, Ctrl L e vai aumentar aqui um pouquinho a parte dos brancos, para você ganhar um pouco de brilho aqui. Nos pretos, você também vai dar um toquinho, bem de leve, e dá um OK. Faz a mesma coisa no frasco de trás. Ctrl L, dá um toquinho nos brancos, um toque nos pretos, sem exagero, e dá um OK. Agora faz o seguinte, pega o texto e joga para cima dessa pasta dos produtos. Ainda assim, tá perdendo um pouquinho aqui nesses detalhes nessa lateral. O que dá para a gente fazer aqui? Ou afastar, deixar isso mais afastado, ou fazer o contrário, pegar as elipses e diminuir mais um pouquinho e até arrastar um pouquinho mais para lá, para deixar esse brilho mais nessa lateral aqui do que nessa daqui. Ainda tá me incomodando. O problema eu acho que está aqui nesse texto. Vamos dar uma escurecida nele para ver se vai melhorar, o que incrivelmente ficou mais interessante. Só que também um ponto importante pode ser nesse tom mais escuro que está aqui. Vamos ter que corrigir isso. O logo, se a gente quiser usar o modo de mesclagem nele, vai ter que dar um Ctrl G, porque ele está com um overlay. Seleciona o grupo que você acabou de criar e muda para Multiply. Vai ficar escuro e talvez não seja tão interessante. Só que nesse rosa aqui não tá ficando legal. Se a gente colocar isso aqui no branco, fica bem chamativo, né? O que dá pra gente fazer é dar um Ctrl T e diminuir, mas aí vai ficar muito pequeno, então não. Seleciona esses dois textos, dá um Ctrl T também e diminui mais um pouquinho para deixar só no detalhe, bem sofisticado, bem no detalhe mesmo. Faz a mesma coisa com o logo e o site, diminui só um pouquinho dos dois e a linha aqui nessa lateral. Nesse design aqui é importante que esses elementos fiquem dentro das linhas de corte, tá? Porque isso aqui é importante que apareça essas informações mesmo com um design cortado. Porque se isso aqui estiver para fora, a pessoa não vai saber que tem um texto lá. E isso aqui é ruim. Essa textura que a gente adicionou aqui, a gente vai mudar o modo de mesclagem dela para uma que fique interessante nesse contexto, talvez esse soft light ou talvez alguma outra que eu não tenha identificado aqui, porque é só um detalhezinho que a gente vai criar nesse ponto aqui, tá? Pode ser aqui mesmo no soft light, adiciona a máscara, de novo, pega aquela ferramenta lá de gradiente, clica e arrasta até você encontrar um ponto que fique interessante. Não deixa aparecer essa linha aqui, tá? Clica lá na bolinha e arrasta até ela desaparecer completamente. Perfeito. Muda aqui a opacidade dessa imagem para 70, vai ficar interessante. Para a gente chamar um pouquinho mais de atenção para esses produtos aqui, arrasta essa imagem das faíscas aqui. Obviamente, faísca tem tudo a ver. Rotaciona até um ponto que fique a parte mais alta para a parte de cima, um ponto que fique interessante também. Isso já está atrás dos produtos, vai posicionar mais ou menos aqui, é no detalhe aqui também, tá? Sem exagero. Pode jogar isso mais ou menos assim. Muda o modo de mesclagem para um que desapareça completamente a parte preta. Pode ser esse aqui, Linear Dodge Edge. Dá um Ctrl T, diminui até ficar só as beiradinhas em volta. Mais ou menos assim. Tá interessante? Ctrl U. Você vai marcar essa opção aqui, Colorize, vai aumentar a saturação e vai encontrar aqui um tom de vermelho, rosa ou alguma cor que combine com esse layout. O roxo está muito interessante também. Pode ser aqui no roxo, pode ser aqui mais ou menos assim. Ctrl L, dá um toque aqui nos brancos, para ele dar um pouco mais de brilho nessa parte, escurece um pouquinho a parte preta, para ter certeza que não vai aparecer nenhum ponto preto, pode aumentar um pouco mais os brancos aqui, sem exagero. Dá um OK. Ctrl G nessas faíscas aqui. Se não gostar, diminui a opacidade ou remove. Esse roxinho não ficou muito legal não. Vamos aproximar isso aqui para ver como é que tá ficando. E aqui no Hue Saturation, vamos desmarcar essa opção do Colorize e vamos ver se a gente encontra aqui um tom nesse rosa de trás.
para ver se vai encaixar ali. Aumenta a saturação, tenta deixar mais ou menos no mesmo tom desse vermelho que a gente criou as elipses ali, do brilho. Ficou mais interessante agora. Pode deixar isso aqui um pouquinho mais para cima, adiciona uma máscara e tira aqui a parte de baixo. Deixa essas faíscas aparecendo só na parte de cima. Esse título aqui, ele precisa brilhar. Brilhar no sentido de chamar atenção. Com esse Multiply isso não está acontecendo. Vamos mudar aqui para um vermelho mais claro. Tentar aqui um vermelhão para ver se vai melhorar isso aqui. Ou mais claro nesse ponto aqui. Só que ele não encaixa. Ele está num ponto de contraste que ou ele fica escuro ou ele fica claro. Não tem um meio termo aqui. Talvez no vermelho máximo com um Drop Shadow. Vamos tentar aqui com Drop Shadow para ver se vai resolver. Sem distância, com size, com um pouco de spread, sem chance. Vai ficar horrível com Drop Shadow. Deixa ele mesmo nessa cor no vermelhão e muda aqui para o Multiply para deixar assim mesmo. Vai ficar mais interessante. Uma das opções que você pode fazer para chamar atenção aqui para o logo também, caso você ache interessante, é duplicar essas elipses para cá. É uma opção, mas aí você vai dividir a atenção entre os dois, o que pode não ser tão interessante, mas também pode ser interessante. Depende de como você vai fazer isso. Na verdade, depende da sua intenção com isso, tá? Só para a gente poder finalizar antes da nossa pós-produção, clica 2 vezes aqui no título, adiciona um Outer Glow, também no vermelho, meio rosado aqui, que é o mesmo tom que a gente usou lá atrás. Aumenta o size, bem de leve também, sem exagero. Não deixa muito perto, porque senão vai ficar feio. Deixa mais ou menos assim, para dar essa impressão de que está brilhando. O modo de mesclagem deixa no screen, com opacidade no máximo. Se você quiser ter uma outra opção, adiciona um Color Overlay no branco, porque assim ele vai dar esse aspecto de neon, o que pode ser interessante se você quiser chamar atenção. É uma outra opção, tá? Eu vou deixar naquela cor mesmo, porque eu gostei desse vermelho com esse brilho atrás. Vou só controlar aqui um pouco melhor esse brilho, tirar aqui um pouquinho da opacidade e dar um OK. Lembrando que quanto mais coisa você começar a colocar, mais poluído o seu design vai ficar. A ideia desse design mais simples aqui é justamente a simplicidade. Então, se você começar a exceder em termos de quantidade de elementos, efeitos e tudo mais, essas características você começa a perder. Inclusive, se você achar interessante no seu layout, no design que você estiver criando aí, remove todos os efeitos para ver se você vai gostar. Se ficar mais interessante do que o que estava, você mantém. Se não, você adiciona. Eu gostei, ficou interessante. Essas faíscas aqui é que eu tô na dúvida se eu deixo ou não, mas eu faço isso depois. Com tudo pronto, Ctrl Alt Shift E, vem em filtro, Camera Raw Filter para a gente poder finalizar esse material. Em Basic, pode adicionar um pouquinho mais de calor, contraste, clarity, um toquinho de texture também. E em Detail, você vai aumentar um pouquinho o sharpening. Dá um OK. Existem vários truques, vários macetes e vários conhecimentos, ou melhor dizendo, várias teorias por trás de cada coisa que eu te explico aqui. E como eu disse, tá tudo lá no curso Designer de Outra Dimensão. Esse é o nosso design finalizado. Me conta aí o que você achou. Eu quero deixar uma coisa esclarecida aqui. Todo design precisa seguir um processo criativo profissional e seguir em direção ao público-alvo e outros aspectos que são coletados durante o briefing. Ok, eu sei que eu posso estar falando grego agora para você, mas são etapas importantes para que o design dê resultado para o cliente e que você vai aprender a fundo no curso Designer de Outra Dimensão. Mas o ponto aqui é que às vezes eu vou criar um design que nem eu mesmo vou gostar, porque eu não sou o público desse design. Então, se você não gostar de algum design, se pergunte se você é o público-alvo daquele material. Muita gente aqui não tem ideia do que isso significa ou para que realmente serve um público-alvo. Então, deixa eu te explicar nesse vídeo aqui. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo parceiro que sempre adora o seu design, mesmo que você ache que ficou uma porcaria. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 alvo.